Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá nos itens de 6 a 10. Causas anteriores das aflições. No item 6. Mas se amares nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são importantes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimento? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para que servissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar o bem nem o mal? O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. No item 7, os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isto não se daria e que só de si depende não voltar a este
trabalhando por melhorar-se. Então, a que se deve o sofrimento do homem? De um lado, as faltas por ele cometidas, seja nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre ele o que fez sofrer os outros. De outro, em decorrência da destinação da terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi avaro e egoísta, ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. No item 8, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que haja feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. As tribulações são impostas aos espíritos ou por eles buscadas? Ocorrem as duas situações. Os espíritos endurecidos e ignorantes são impostas tribulações para que se esclareçam e busquem na prática do bem a libertação do sofrimento. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam espontaneamente as tribulações, desejosos de reparar o mal que haja feito. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiação do passado que recebe nelas merecido castigo e provas com relação ao futuro que a elas reparam. No item 9, provas e expiações toda a vida são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode-se, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. No item 10, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pessoas com peste, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o futuro com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Conclusão. Todo sofrimento, quando não é uma prova escolhida pelo próprio espírito para mais rápido progredir, caso em que geralmente é aceito com resignação, é fruto de erros praticados nesta ou noutra vida. A certeza da justiça de Deus nos dá a paciência e a resignação para o aceitarmos, transformando-o em ocasião de progresso espiritual. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.